Professor, uma boa noite. A gente já começa essa edição falando justamente sobre essa escalada da tensão entre os países. Olha, essa situação é preocupante. Será que a Rússia agora aumentou o tom com essa ajuda do Ocidente? Uma boa noite, professor. Boa noite, Elias. De fato, é bastante preocupante. Desde o início, a Rússia justifica essa operação militar especial, segundo os termos usados pelo presidente Vladimir Putin, na possibilidade da Ucrânia, no futuro, aderir à OTAN e à União Europeia, como fizeram incluir na Constituição daquele país, o que seria, para a Rússia, uma linha vermelha impossível de ser cruzada, porque abriria espaço para que bases ucranianas fossem utilizadas para armamento de países mais capacitados, em especial os Estados Unidos. Constantemente, na última semana, a gente vem percebido, tanto o ministro de Relações Exteriores, quanto o ministro de Guerra, quanto o próprio Vladimir Putin, usando um discurso OTAN com mais e mais frequência, como se a Ucrânia estivesse conduzindo uma guerra de procuração da OTAN, exatamente pelo recebimento desse armamento mais pesado, com capacidade não só defensiva, mas ofensiva. Talvez a Rússia queira aí mandar uma mensagem para outras mobilizações que poderiam acontecer e que ela estaria disposta a conduzir guerras ao mesmo tempo, portanto, não só na Ucrânia. Pois é, professor. E nesse caso, própria fala do presidente russo falando sobre o uso de armas químicas e até mesmo sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial, mas isso traria, claro, prejuízos extremamente maiores do que foi durante a Segunda Guerra. Será que Moscou está ciente aí dos efeitos que uma fala dessas pode provocar? Certamente está ciente, talvez numa aposta de interpretação de ação, que a demonstração de força, a demonstração de coragem seria um desestímulo do outro lado. Qualquer sinal de fraqueza abriria espaço para uma presença da OTAN ainda mais consistente. É uma visão de mundo, eu não acredito que ela seja uma boa alternativa. O simples fato de ter esse armamento por si já deveria ser uma dissuasão, porém os países trabalham na lógica de segurança e quando se sentem acuados o suficiente e dispostos a pagar para ver, eles poderão agir. É praticamente o que a Rússia fez e agora ela não pode alegar que o outro lado está fazendo errado, já que ela adotou esse discurso por muito tempo e quando julgou necessário, agiu. A OTAN manda lá as suas mensagens e irá agir também. Para o mundo, isso será realmente desastroso e a comunidade internacional tem lá os seus mecanismos de tentar responder. O problema, quanto será a destruição caso isso de fato aconteça. Pois é, professor, e justamente nesse sentido, como é que a comunidade internacional vem reagindo de acordo com esses fatos nos últimos dias? Pois é, a ferramenta tradicional de solução, ela chama a atenção que os principais países deveriam ter uma espécie de bom senso da responsabilidade do poder deles e agirem conjuntamente no Conselho de Segurança. Porém, eles estão num jogo de apresentação de propostas de decisões, de resoluções, que sabem que o outro lado vai vetar, porque existe esse poder exatamente para impedir qualquer decisão que não tenha um apoio significativo de todos, para travar um tanto quanto o campo de manobra diplomática. Fora isso, o que a comunidade internacional faz é o apoio humanitário e a mobilização dos mecanismos de produção de relatório, porque isso não vai deixar passar em branco as atrocidades, as ilicitudes e podem, no futuro, servir de prova suficiente para punir os responsáveis. Isso, em si, já deveria ser um desestímulo, para a prática do erro. Sim, sim. Nesse mesmo contexto, professor, o envio também de armas mais fortes não configura, por exemplo, um apoio claro do Ocidente a Kiev e talvez aí uma possível, uma possível derrota da Rússia? Pois é, imaginando que a Rússia pode ser que venha a lutar uma guerra em diferentes frontes no futuro, talvez seja o maior interesse da OTAN agora dilapidar o máximo possível de armamento russo, fazendo eles dobrarem a aposta na Ucrânia, mandarem mais soldados, mais armamentos e ali terem que enfrentar
esse maquinário, né, essa tecnologia maior da OTAN, e assim levando a perdas que já são muito grandes, ainda maiores da Rússia, impedindo que no futuro ela tenha sucesso ou até mesmo tenha condição de travar outra guerra ao mesmo tempo que essa. Professor, nós temos acompanhado também tanto Rússia e Ucrânia tentando dialogar, chegar a algum acordo, mas a Ucrânia também ameaçou parar com os acordos de paz algumas vezes. Isso não traria mais transtornos ao país ou faz parte desse diálogo de guerra? Eu acredito que não faz parte do diálogo de guerra, faz parte mesmo de uma estratégia dos dois lados de não tratar o conflito como algo que pode ser solucionado diplomaticamente. Provavelmente, por causa da circunstância atual, a Ucrânia teria que reconhecer a perda de território, algo que vai afetar muito a sua viabilidade no futuro. Então ela talvez esteja apostando com apoio econômico e armamento que vai conseguir retomar boa parte das terras que hoje estão sob a posição russa. Do outro lado, eu não vejo que seja um efetivo interesse russo de negociar. Não acredito que o objetivo inicial de desnazificar o país e proteger as repúblicas da região do leste da Ucrânia fossem os objetivos efetivos. Tanto que na última semana o discurso já mudou e a Rússia reconhece que o interesse é pegar todo o litoral e conectar a Rússia com a Transnistria lá na Moldávia. Portanto, não tem ela interesse antes de assegurar esse objetivo de fechar um acordo diplomático. Excelente, professor. Aguarde um pouquinho, a gente vai poder falar agora sobre um assunto interessante também. Vamos falar sobre redes sociais, como alguns países lidam com redes sociais. Inclusive, nós temos agora a empresa Meta crescendo, expandindo seus negócios. É um instante só, professor.